dia, pessoal. Muito bom dia. Tava aqui eu, dura, olhando para a câmera. Tudo bom, gente? Bom dia. Bom dia, dona Dulce. Tá participativa, hein? Que bom. Não só de emoji se vive Dulce Carmo, né? Bom dia, Canavieira. Tudo bem, Colônia do Gurgueia? Alô, alô. Eliseu Martins, Dom Inocêncio, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Educação. Turmas de terceira série, aula de Química. Não errei não, né? Terceira, eu tô mesmo aqui na terceira série, que o juiz da gente, ó, roda. Oi, Felipe, bom dia. Bom dia, tudo bom? Felipe, meu companheiro das aulas de monitoria agora, tá? Olha minha colônia do Gurgueia. Adoro. Então, vamos falar de petróleo. Vamos falar de petróleo, tá, pessoal? É um tema importantíssimo, certo? Nosso objetivo é que você reconheça que o petróleo é uma fonte de combustíveis fósseis e também de energia. Queremos discutir os prejuízos e benefícios do uso desses tipos de combustíveis fósseis, né? A partir de critérios ambientais, econômicos e das características regionais, considerando sempre a importância da eficiência energética do petróleo como combustível e principal matéria-prima para os diversos setores da economia. Então, é uma fonte de recurso esgotável, poluidora, e eu quero que vocês saibam estabelecer a relação com a química orgânica, tá bom? Primeira coisa é a gente saber o que é o petróleo. Pessoal, o petróleo é uma mistura de compostos orgânicos na qual predomina os hidrocarbonetos, tá? Os alcanos talvez não seria nem a melhor definição. Melhor definição seria hidrocarbonetos. Por que hidrocarbonetos, professora Érica? Porque todo o petróleo, pessoal, é formado por isso. Vocês vão ver logo mais à frente que existem os hidrocarbonetos aromáticos, existem os hidrocarbonetos cíclicos, tá? Então, não posso dizer só alcano. Melhor dizer, petróleo é um composto orgânico formado por uma mistura de hidrocarbonetos, certo? É a mais importante fonte de energia do mundo. Ele é matéria-prima para muita coisa. Olha só. Plástico, adubo, corante, detergente, álcool, acetona, o próprio gás hidrogênio, gás natural. Gente, é insumo, é matéria-prima. O petróleo ainda não conseguimos, a gente já chegou até um plástico que já foi desenvolvido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, ele é biodegradável. Mas todos esses desenvolvimentos, eles precisam ter um custo baixo. E até agora a gente não conseguiu, né, descobrir uma maneira de baratear em relação ao petróleo, né, comparado em relação ao petróleo, eficiência, qualidade do produto. Então, tudo isso, o pessoal de engenharia da produção, engenharia de materiais, eles vão desenvolvendo, o pessoal da química também, da engenharia mecânica, eles vão em busca de materiais mais adaptáveis do que o do petróleo, mas aí é bem complicado, né? Por exemplo, você mastigar um Big, Raquel, saber que tem petróleo ali, meio complexo para a nossa mente, né? Mas tem. Então, grande parte de tudo aquilo que a gente faz, que a gente usa, que a gente tem, é baseado no petróleo, tá?
E aí isso vem desde a Mesopotâmia. Na verdade, o petróleo utilizado aí nessa época, que era o betume mesmo, era aquele petróleo asfáltico, aquele mais viscoso, certo? Depois de um tempo, já na era cristã, né? Depois de Cristo, os árabes começaram a usar o petróleo para fins bélicos, ou seja, de armas, tá? E de iluminação. Beleza? Então, vamos entender a composição do petróleo. Bom dia, Flor de Mandacaru. Chegando. Drica chegando. Drica chegando. Muito bem. A composição do petróleo, pessoal, em grande parte, a gente já sabe que é uma mistura de hidrocarbonetos. Mas existe uma divisão, várias, na verdade, comercial, de classificação, para a gente tentar entender qual é o petróleo que cada país tem, depende da bacia, depende do local, tá? Nós temos essa classificação principal, essa composição aqui. Petróleo parafínico, petróleo naftênico, petróleo aromático e petróleo asfáltico. Tá bem? Vamos falar de o que constitui essa fração do petróleo chamada de petróleo parafínico. É de classe parafínica. Quando falar em classe parafínica, você vai lembrar de quê? De alcano. Você vai lembrar de alcano. Tudo que for parafínico, tá? Eles aqui, esse petróleo parafínico é um dos mais valiosos. Certo? É um dos mais valiosos por quê? Porque eles são os óleos leves, eles têm alto ponto de fluidez, viscosidade baixa, né? Então, a maior parte do petróleo produzido no Nordeste brasileiro é classificado como parafínico. Mas eu estive dando uma olhada nos dados da Agência Nacional de Petróleo, disponíveis no portal gov.br, que vocês podem acessar também, caso tenham alguma curiosidade. Um dos maiores, maior. E, pelos meus cálculos, né? Pode ser que tenha algo aí que me surpreenda, mas tanto no mar, como na terra, como no pré-sal. Os 3 tipos de extração que nós temos aqui no Brasil é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o nosso carro-chefe aí no termo de na verdade, né? Tem petróleo, tem muito petróleo lá. Oi, dona Dulce. Muito bom dia. Então, o petróleo parafínico é cheio de metano, que é o gás natural, etano, butano e isobutano, pentano e isopentano. É uma classe mais, digamos, nobre do petróleo. O petróleo naftênico é pequeno, tá? O número de compostos dele. Tem baixo teor de enxofre e se originam depois da alteração bioquímica de óleos parafínicos. Ou seja, os alcanos lá, do petróleo parafínico, sofreram uma modificação que ocorre lá dentro mesmo, na própria formação do petróleo, que converteu aquelas moléculas em ciclos, alguns da América do Sul, da Rússia e do Mar do Norte, Mar Nórdico, pertencem a essa classe naftênico, né? Que tem os hidrocarbonetos cíclicos. Mas também nós temos o petróleo aromático, tá? Essa classe aromática, eles sofreram um processo de biodegradação. Érica, então, é o homem que vai lá e faz esse processo? Não, olha só. Tudo que for bio é um processo natural. Tudo que for antropogênico, é do homem, tá? Relacionado ao homem. Então,
quando fala assim, as plantas, vegetação tal está em perigo por ação antropogênica. O que é isso? Vegetação fulano de tal, está em perigo por conta da ação do homem, sofrendo consequências da ação do homem. Nesse caso, é um processo de biodegradação natural, tá? E aí, naturalmente, se remove as parafinas e se converte os óleos parafínicos e naftênicos em compostos aromáticos, como benzeno, fenilbenzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno, tolueno, ortoxileno, paraxileno e etilbenzeno. São só alguns exemplos, tá? Esses compostos aromáticos também estão presentes, por exemplo, no carvão vegetal, aquele que a gente acende para poder acender a churrasqueira, né? Assar uma carninha, fazer a comida no fogareiro. Pois é, também tem antraceno, fenantreno, muitos compostos aromáticos. A galera que fuma também, os compostos aromáticos também estão presentes no cigarro, que fazem, e na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas grande parte deles é cancerígeno, tá bom? Já o petróleo asfáltico, pessoal, é um petróleo que tem uma qualidade menor. Essa classe asfáltica aí também vem dessa biodegradação do petróleo parafínico. É tipo como se o homem tivesse descoberto já muito tarde aquele petróleo, né? Que ele já sofreu muita biodegradação. E aí acaba unindo os ciclos de hidrocarbonetos saturados, sofrendo oxidação. E eles são pesados, o ponto de fluidez, meu Deus, é baixo demais, certo? Eles sofreram essas alterações, né? E aí, esse teor de asfaltenos e resinas é muito grande, sendo muito difícil o transporte desse tipo de petróleo. A extração dele é cara, porque ele é viscoso, ele é grosso, ele é pesado, não facilita o transporte, né? E é dele mesmo, por isso o nome, é dele que se faz o asfalto, tá bom? Os asfaltos naturais podem ocorrer em depressões da crosta terrestre, onde nós temos lá no Trinidad e Tobago, no Ciclo das Bermudas, lá eles têm muito petróleo asfáltico, tá? Que aparecem também impregnando os poros de algumas rochas, formando as denominadas rochas asfálticas. São elas asfaltita e gilsonita. Outra sugestão, vocês que querem entender um pouco mais sobre solo, nós temos no site do gov.br também, você pode botar solos do Brasil. Pesquise um pouquinho também, você vai ver muita coisa legal sobre os tipos de solo que nós temos aqui, tá? Encontram-se também misturados com impurezas minerais, areias e argilas em quantidades variáveis, sendo submetidos a processos de purificação para ser implementado na pavimentação. Se você algum dia já viu as ruas sendo asfaltadas, vocês percebem que o caminhão geralmente é um caminhão antigo. Ele já está impregnado do asfalto. E ele vai jorrando como se fosse dando uns chuveirinhos. Ele tem tipo um chuveirinho, né, uma mangueirinha, um chuveirinho que eles vão soltando assim o asfalto pela rua, né? E ali, muito quente, uma temperatura elevada para ver se a viscosidade daquele petróleo, daquele asfalto, né, que é o petróleo asfáltico, diminui. Que é muito grosso, muito viscoso. Tanto que quando ele bate, cola, né? Aí, às vezes, você passa ali com a moto, acabaram de asfaltar, tu passou com a moto, com o carro em cima. Aí, tu vai olhar para a moto ou para o carro, tá lá os respingozinhos de asfalto. E ali para tirar, só com gasolina, querosene, que são da mesma classe, que, na verdade, são produtos que são obtidos a partir do petróleo. Então, o processo de asfaltar, vocês já sabiam disso, que asfalto vem do petróleo? Porque foi mal feito, Joyce.
Porque foi mal feito. Por que que alguns abrem depois que chove, abre o buraco? Porque foi mal feito. Porque foi colocada uma camada muito fina, uma camada asfáltica muito fina. Porque, veja, você faz toda aquela terraplanagem e deixa lá no ponto para receber o asfalto, né? Ele vai colando ali. E se você bota só um pouquinho, com o uso, caminhões carregados, né? Carros, o fluxo intenso, vai abrindo, e chuvas também, vai abrindo alguns buraquinhos. Aí até que fica uma tábua de pirulito, né? Toda furada. Toda esburacada a estrada. Então é mais ou menos por aí, tá? Eu a debochada, né? Eu, né? Tá bom. Uhum. Só sobra para mim. Outro tipo de classificação aí. Classificação por grau API. Que é uma classificação mais comum, tá? O petróleo leve tem um grau API, o petróleo leve, que é um petróleo bruto, mais fácil de transportar, muito procurado para a fabricação de gasolina, diesel e querosene. Ele entra mais naquele petróleo parafínico que a gente falou, tá? Tem um grau API maior do que 30. Quando o grau API é entre 22 e 30, eu tenho um petróleo médio que ainda possui uma boa facilidade de transporte. Quando o grau API é menor do que 22, o petróleo já é pesado. Então, eu tenho hidrocarbonetos de um peso molecular até considerável, que já vai dificultar o transporte. Alfândegas, óleos de vários tipos, parafinas e polímeros são obtidos a partir deste petróleo pesado, tá bom? Mulher, eu te valorizo, mulher. Deixa de drama. Ser dramática, viu? Eu te valorizo. Para com teu show. Quando o grau API do petróleo é menor do que 10, o petróleo é extra pesado. E aí ele entra mais naquela classe asfáltica, né? Que é mais complicado de transportar, de processar. E aí possui um menor valor comercial. Beleza? Outro tipo de classificação, acreditem, é em relação ao teor de enxofre, que é chamado petróleo doce ou petróleo azedo. O petróleo doce é um petróleo que tem uma qualidade maior. Por quê? Porque a porcentagem de enxofre é baixa, menor que 0,5. Quando o petróleo é azedo, é porque o teor de enxofre é maior do que 0,5, o que já vai reduzindo a qualidade do petróleo. Quanto menos enxofre, melhor o petróleo, certo? O petróleo leve, veja, essa informação é importante. O petróleo leve, que é aquele que a gente viu do grau API maior do que 30, ele é preferencialmente direcionado para a produção de gasolina, obtendo rendimentos maiores que o petróleo pesado. Porque eu gasto muito na indústria petroquímica para converter petróleo pesado em petróleo leve. E aí acaba saindo muito caro. O petróleo doce, quando queimado, emite menor quantidade de gases de efeito estufa. Produz menor impacto ambiental que o petróleo azedo. Lembra que eu coloquei para vocês as etapas de formação da chuva ácida a partir da queima do enxofre? Então, se você queima um combustível que tem enxofre, esse enxofre vai reagir com o oxigênio. Vai produzir o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre não vai sossegar enquanto não reagir com o outro oxigênio que está presente na atmosfera. E vai formar o trióxido de enxofre. Aqui ele já está mais quieto, está mais calmo. Só que quando ele entra em contato com a umidade do ar presente no ar atmosférico, que é a água,
ele produz um dos ácidos mais fortes que nós temos, um dos ácidos inorgânicos mais fortes que nós temos, que é o ácido sulfúrico. Então, isso daqui, pessoal, são as etapas de formação da chuva ácida, viu? São as etapas de formação da chuva ácida a partir do enxofre, da queima de combustível. Por isso a preocupação. Combustíveis fósseis geralmente têm elevados teores de enxofre. Toda vez que você queima enxofre, você está poluindo o meio ambiente. Então, quanto menos enxofre tiver, melhor é a composição do petróleo, tá bom? E aí, eu acho que eu já havia comentado isso com vocês, ó. É uma ideia, não é algo que já se sabe, tá bom? Que se tem certeza. Então, eles acreditam que os plânctons, a matéria orgânica deixada pelos plânctons, algas, esporos, grãos de pólen vão se acumulando nos fundos dos oceanos, foram se acumulando, né, onde não havia turbulência, a mais de 3.000 metros de profundidade. Então, eles acreditam que isso acontecia aqui, acontece nesse depósito de matéria orgânica. Com o aumento da pressão e da temperatura ao longo do tempo, e aí vai vindo material argiloso, né? Argiloso, terra, argila, vão submergindo essa matéria orgânica e vai acontecendo um processo chamado de betumização, porque a temperatura vai aumentando, né? Mais ou menos em 150 graus Celsius, e aí eu vou começar a formar os hidrocarbonetos líquidos, que tem o petróleo bruto, ou a nafta, né? O gasoso, o sólido, que vão ficar aqui nessa rocha-mãe chamada. E os novos sedimentos que forem, né, sendo depositados, que são mais leves, vão acabar ficando na parte de cima, enquanto o petróleo mais pesado vai ficar na parte de baixo, até porque muitas das rochas são porosas, tá bom? E aí, aqueles mais densos ficam embaixo, que é o betume, né? Que é a parte do petróleo asfáltico, tá bom? E em cima fica o gás natural. Quando encontra uma rocha de cobertura que é impermeável, aí eles vão, como diz a história, emburacando por outros caminhos, que é chamado de rocha armazém, tá? Que guarda o petróleo lá. Por isso que toda vez que vai se perfurar um poço, geralmente, se acha primeiro o gás natural. Quando se acha o gás natural, você vai em busca do petróleo, porque muito provavelmente ele existe ali embaixo. Então, nós temos a rocha de cobertura, que fica por cima da rocha armazém. Essa rocha armazém ela é permeável, então é nela que vai se acumular os gases e hidrocarbonetos fluidos. E a rocha-mãe é onde eu vou ter justamente o processo de formação que passa milhões de anos para produzir o petróleo. Então, está aí um tipo de extração que, por exemplo, se eu perfurar que no ponto A encontrar gás natural, eu posso investir, sim, em perfurar numa profundidade maior, porque eu vou encontrar o petróleo. No B, está mostrando que você pode perfurar e já encontrar o petróleo. E no C, se você encontrar água salgada, tente mudar um pouco de lado, porque com certeza vai ter, né? Vai ter existência, é um prenúncio da existência do petróleo, certo? Olha aí como é uma plataforma daquelas de filme, né? Que a gente vê. A extração do petróleo no mar é mais difícil, mais custosa, mais cara, tá bom? A Petrobras é uma das companhias que detém essa tecnologia, então tem mais ou menos aí o esquema de como é que é. Nós temos as sondas
que perfuram, né? Que perfuram aí o fundo do oceano. Temos uma boia com oleoduto flexível, que levam esses dutos aqui, levam o óleo através desses dutos até a plataforma. Tem um navio tanque também, tá? E esses poços, eles vão sendo perfurados lá no fundo do mar. Gente, vocês sabiam que isso é informação nova, que eu lembrei aqui, isso aqui lembrei. Vocês sabiam que existe cabo de fibra ótica dentro do mar? Por isso que a gente tem internet aqui. Gente, eu não sabia, fiquei louca quando eu vi isso. Eu tenho que contar para vocês. O Fernando sabe, logo. Os cabos de fibra, inclusive agora, recente, foi colocado um da Europa, saiu lá de Fortaleza, até a Europa, pelo fundo do mar. Gente, para mim é muito surreal isso. Os cabos são de fibra ótica, a largura acho que é maior do que uma pessoa, a espessura de um bicho daquele. Vocês têm noção disso? Depois vocês botam na internet. Então, às vezes, acontece, caiu energia doida. Cortou a internet metade do mundo. Quebrou em algum lugar, lá no fundo do mar. E eles têm vários sensores, né? Então, eles avisam onde é. E o conserto é feito por sondas, robô, que desce, tipo como se fosse um submarinozinho. E aí eles vão lá, costurando, consertando o negócio. Gente, é muito incrível. Olha, tem umas coisas assim que eu fico perplexa. Pois é, falando disso, da extração do petróleo, né? Plataforma marítima, você vê, nossa, que massa, né? Ele vai lá, perfura e imagine, cabos de fibra ótica conectando continentes. Gente, é surreal. Muito doido isso. Então, olha, eles também perfuram e vão descendo mesmo, descendo até encontrar. Claro, isso é muito caro, tá bom? Isso custa muito. Então, você encontrar petróleo terrestre, aí é a galinha dos ovos de ouro, porque é muito como é a galinha dos ovos de ouro. Quer? Não, Jorge, você está de brincadeira comigo. Como é esse dedo, Jesus? Eu não tenho... gente, pois eu não tenho coordenação motora para isso, não. Esse dedo aqui, ó. Símbolo do rock, levanta o outro dedo, que tu não consegue. Ai, não, deixa. Esquece. Olha o petróleo do pré-sal. O que é esse petróleo, gente? Fala-se tanto em pré-sal. É uma camada bem mais abaixo, né, de onde a gente encontrava a rocha armazém, que é onde se retira o petróleo comum. O reservatório é mais de 5.000 metros de profundidade. Então, encontrei uma fonte de petróleo massa pré-sal. Brasil, top. O Brasil tem que ter muito dinheiro para extrair esse petróleo de lá. É muito dinheiro, meu filho, não é pouco, não. Porque além de ser marítimo, ainda é mais de 5.000 metros, ou seja, quase 6 quilômetros. Imagina tu andar 6 quilômetros, imagina descer 6 quilômetros. Lá para o fundo do mar. A pressão. Vocês sabiam do mesmo jeito que quando você sobe montanhas, escala, a pressão diminui? Aí, tanto é que você acaba respirando com maior dificuldade. Quando você desce, a pressão aumenta. Aí a pressão aumentando. Tu imagina, 6 quilômetros de profundidade. Fundo do mar. É bem isso mesmo, viu, Joyce? É bem isso mesmo. É sério o negócio. Então, e quanto ao refino, Érica? Quanto ao refino desse petróleo? Começou com James Young Schoffen, né? Lá na Escócia, que ele começou, ele descobriu, na verdade, que o petróleo podia ser extraído do carvão e do xisto betuminoso. Lembra do petróleo asfáltico? O betume, também chamado de xisto betuminoso. E ele foi desenvolvendo alguns processos de refino, né? Os caras fazem... Gente,
Eu não quero reduzir a importância, mas a ciência, entendam a analogia que eu vou fazer. A ciência, ela é como você criar receitas. Você tem que inovar, você tem que arriscar. E aí você não sabe se vai dar certo. Mas, às vezes, como acertaram quando inventaram a panelada, gente. Já tô falando de comida, tava demorando, né? É só um traço que eu preciso trabalhar, mas vai dar certo. Então, é mais ou menos isso. Ele foi desenvolvendo métodos de refino, tá? E aí, hoje em dia, é transportado em navios e oleodutos. E aí ele vai para as refinarias, onde sofre separação e purificação dos componentes, que é o chamado processo de refino do petróleo. Tá? Ó, a Dulce sempre me critica. Ela não perde a chance para me criticar. Eita, dona Dulce. Ó, quando o petróleo vem lá de baixo, ele vem misturado com água salgada e tal. Aí faz-se a decantação, que é você esperar. Você esperar a água salina descer e o petróleo ficar na parte superior. Certo? Tá mesmo, tá quieta. Depois disso, desce para a filtração, que é onde eu coloco como se fosse um filtro, uma peneira, para evitar as partículas de tamanho maiores de passarem para a coluna de fracionamento. Porque depois disso, eu vou para a famosa coluna de fracionamento do petróleo, que é essa daí, onde eu tenho vários e vários produtos e subprodutos. Aqui é só uma ideia, não tem nem como eu dizer para vocês a quantidade de coisas que se obtém a partir do petróleo. No fracionamento, a gente chama de crude, esse negócio que vem todo grosseirão do petróleo, que veio lá, que eu já decantei, já filtrei. Aí ele é aquecido, né, também, gente, para diminuir a viscosidade, aumentar a fluidez. No que ele é aquecido, quem tem ponto de fusão baixo, ebulição baixo, consegue ultrapassar todas essas barreiras físicas que são impostas dentro da coluna. Por quê? Porque os gases têm maior energia, né? Então está lá com o menor ponto de ebulição, perdão. Então eles estão aqui em cima, liberando os gases, estão numa maior pressão. Esse pessoal que não consegue subir é o pessoal mais pesadão. Não é o pessoal tão leve como os gases, como o gás natural e o GLP, que é o gás de cozinha. Esses aqui embaixo é o resíduo asfáltico, é o óleo para barcos e indústrias. Aí depois tem os óleos lubrificantes, o diesel, combustível de avião, que é o querosene, né? Gasolina, a parte da nafta, do petróleo naftênico, que é utilizado para produtos químicos como adubo, medicamentos também, tá? Gás de cozinha e gás natural também estão lá em cima. Então, o que você precisa entender é que quanto maior for o número de carbonos, maior vai ser a massa molar, tá? Então, quando você aumenta a massa molar, você aumenta o ponto de ebulição. Eu vou dar, isso é importante, tá? Canavieira, Colônia do Gurgueia, 2 minutos para vocês copiarem essa tabelinha aí, viu? Copiem mesmo. Ligeiro, bala.
Deu certo? Deu certo, né? Então, quanto maior o número de carbonos, maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Não duvidem da importância dessa tabela aqui. Muita questão de vestibular que vocês vão já se deparar cobra o seu mínimo conhecimento nessa divisão, pelo menos de maneira grosseira, digamos assim. A fração mais leve, gás natural GLP, depois a fração intermediária, que chega a ser mais importante economicamente, e essa outra, que é a asfáltica, que tem a maior massa molar. Então, é preciso que vocês estejam cientes dessas frações, conheçam, diferenciem pelo menos de maneira geral, tá? Então, a fração que sai lá em cima no topo da torre de fracionamento, quem é? É a fração gasosa. O ponto de ebulição desse pessoal está abaixo de 20 graus Celsius. Ou seja, na temperatura ambiente ele já é um gás. Os principais componentes são metano, etano, propano e butano. Metano, para quem não está lembrando dos nomes, esse é o metano, met porque tem um carbono, an porque é alcano, né? Não tem ligação dupla, e O porque é hidrocarboneto. Como são dois carbonos aqui, eu tenho etano. Aí aqui eu tenho propano de 3, e como é 4 aqui, eu tenho butano. Esses dois, propano e butano, constituem o que nós chamamos de GLP, que é gás liquefeito de petróleo. Esses dois caras são os componentes principais do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. É o gás liquefeito de petróleo, tá bom? É o botijão de gás lá da sua casa, é formado por propano e butano. A outra fração, que é a fração gasolina, é uma fração muito importante, que ocupa uma faixa de ebulição de até 150 graus Celsius. Formada por éter de petróleo, constituída por pentanos, hexanos, são muito utilizadas como solventes. A gasolina, que é composta por hidrocarbonetos entre 6 e 10 carbonos, que é utilizada como combustível. Nós temos a benzina, nós temos os octanos, nonanos, enfim. Essa fração gasolina ela é bem importante comercialmente. Temos a fração querosene, que engloba pontos de ebulição entre 150 e 300 graus Celsius. São os hidrocarbonetos entre 10 a 16 carbonos, também são usados como combustível, porque a fração diesel, fração querosene usada como combustível de aviões, tá? A fração diesel tá utilizada também como combustível, está entre 12 e 20 carbonos, às vezes até 30, certo? Aí eu tenho imagem de 3 tipos de diesel para vocês. 3 versões aí. Esses mais escuros têm um maior teor de enxofre, ou seja, poluem muito mais do que esses que têm um menor teor de enxofre, é mais clarinho. A nafta é uma fração que está entre a gasolina e o querosene, que a gente vai usar para adubo, para remédio, não sei o quê, plástico, para tudo praticamente, lá na indústria petroquímica. Os óleos lubrificantes, né, que você já vê uma viscosidade bem maior, ó, uma viscosidade maior em relação à gasolina, né, em relação ao querosene. A faixa de ebulição está entre 300 e 400 graus Celsius, porque ele já tem bastante carbono, 25 a 35 carbonos. E aí, eu mostro mais ou menos, uma fonte está até
um pouco antigo, que eu não achei mais atual. Mas, em média, pessoal, um barril de petróleo tem da fração aqui mais... Vamos falar da fração diretamente mais importante para a gente. A fração gasolina. Só é mais ou menos 21% o rendimento. Então, se eu tiver 1.000 litros, eu só tenho 210 litros de gasolina. 1.000 litros de petróleo, eu tenho 210 de gasolina. Então, por isso que ela é cara, não é brincadeira não, viu? Por conta disso. O rendimento é baixo. Aí eu tenho mais de óleo diesel, tá? A maior porcentagem. Mas eu tenho também GLP, que é do gás de cozinha, que acompanha o aumento do combustível. Eu acho que já deu para vocês perceberem isso, né? Que toda vez que aumenta a gasolina, o óleo diesel aumenta, também o gás de cozinha aumenta. Na verdade, toda a cadeia produtiva, né, pessoal? Adriana, tu tá aí, minha irmã? Dulce! É assim, eu tenho que dar os gritos de vez em quando. Colônia do Gurgueia, Canavieira do Inocêncio. Tem que dar um oi aqui para a tia Érica. Bom, depois de você fracionar, primeiro a gente extraiu o petróleo, depois a gente fracionou numa destilação fracionada, processo físico, muito bem. Tem que dizer que está vivo, gostei. É isso aí. A terceira etapa agora é o refino do petróleo. Então, a gente vai entender o que se faz. Primeira coisa, ó, cracking ou craqueamento catalítico. Você vai quebrar moléculas grandes em moléculas menores, porque vocês já sabem que é interessante molequinhas pequenas do tamanho da fração gasolina. Bom dia, Jasmin! É isso aí. Vamos trabalhar hoje com a vontade de uma amiga acolá minha. Tá muito feliz, animada, 220, contaminando tudo e todos. Significa quebra. Então, craqueamento é quebra por aquecimento. Também chamado de pirólise. O que é isso? Você quebra com a intenção de aumentar o rendimento da fração gasolina, como eu já havia falado para vocês. É verdade. Olha a pergunta, minha gente. É verdade que somos o petróleo de amanhã? Quero ser uma tinta de cor rosa. Não, gente. Não, gente. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus. Não aguento essa menina. E o povo aqui. Olha, gente. O povo sai com cada uma. Quem sabe, né? Ei. Mas tu já pensou que se tu for só uma cor rosa... Não, tu não vai ser só uma cor rosa, mulher. Vai ser mais do que isso, né? Porque a gente pega um pouquinho do petróleo e faz 1000 coisas. Então, não vai ser só a tinta, pode ser adubo, fertilizante, que mais? Pode ser remédio, pode ser batom, pode ser muita coisa. Tá na boca do povo, hein? Oh, piada velha. Cracking ou craqueamento catalítico é o método que permite a quebra de uma molécula do óleo, que é grande, tipo a molécula do óleo diesel, ó. Ela é quebrada e forma-se um alcano e um alceno. Um alcano e um alceno, tá? Sempre você tem essa liberação. Eu esqueci aqui de colocar o hidrogênio, tá? A Joyce vai ser tudo. Vai ser chiclete, vai ser tinta cor rosa. Mas vocês entenderam aí, pessoal, que a Joyce disse, né? É porque se nós é depósito de matéria orgânica, no futuro podemos ser petróleo. É isso, viu? Então,
Eu sei que é para explicar a piada, mas às vezes é preciso. Reforma catalítica ou reforming é um método para converter hidrocarbonetos de cadeia aberta em hidrocarbonetos aromáticos. Então, eu vou fazer um reforming. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, reforming nele, eu consigo produzir um composto aromático. E, gente, a pessoa tem 32 anos, dá aula desde os 19, estuda na faculdade desde os 17 e nunca aprendeu a fazer um benzeno decente. Não, pode matar. Eu, hein? Então, gente, o que é esse reforming? Você pega um hidrocarboneto de cadeia aberta, transforma ele em um hidrocarboneto aromático. Mulher, tu não me descobre desse jeito, para de palhaçada. Eu, hein? Olha, povo louco. Ah, louco. Tá louco. Faz igual a Leuriscleia. Ó, a isomerização é pegar um composto de cadeia linear, como é a maioria dos hidrocarbonetos extraídos do petróleo. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4. E aí você vai transformá-lo em ramificados. Vou pegar um carboninho aqui. Ó, eu vou até marcar ele. Eu vou pegar esse e vou transformá-lo em ramificação. Aliás, deixa eu mudar aqui a ordem, gente. Porque senão espaço, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Aí eu vou pegar esse bindolim bem aqui, esse carboninho bem aqui, essa ligação, para transformá-la em ramificação. Tá vendo? Então, eu fiz uma isomerização. Eu peguei e transformei um composto de cadeia aberta em cadeia ramificada. Isso é isomerização. Quando se fala em combustível, se fala em octanagem, né? Octanagem é a denominação dada à capacidade que um combustível tem de resistir à compressão sem detonar. Isso é muito importante. Sem queimar. Então, eu vou resistir à compressão lá no motor sem queimar antes do tempo. Tá? Então, quanto maior a octanagem, maior a qualidade da gasolina, porque maior a resistência a esse fenômeno. Esse fenômeno de detonação antes, né, do momento correto prejudica muito o motor. Com o tempo, tende o motor a bater. A gasolina de alta octanagem sofre combustão diante de uma faísca produzida pela vela do motor. A gasolina de baixa qualidade não resiste à compressão e sofre uma combustão prematura pela simples compressão do pistão lá no motor do carro. Olha aí o isoctano, que é a gasolina perfeita chamada. A gasolina perfeita é esse cara aí, que a gente considera a octanagem em termos da porcentagem de isoctano, né? A gasolina que possui, por exemplo, 90% de octanagem é porque ela tem 90% de isoctano. Ah, ela tem 50% de octanagem, ela tem 50% de isoctano. É assim, tá? Olha aí. Então, quando eu não tenho nada de isoctano e 100% de N-heptano, é porque a octanagem da gasolina é baixa. Conforme eu vou aumentando a quantidade de isoctano, você vai aumentando a qualidade da gasolina. A gasolina brasileira tem índice de octanagem em 86, porque ela se comporta como se fosse uma mistura de 86% de isoctano e 14% de heptano. Para melhorar a qualidade dessas gasolinas, o que se faziam? O que se fazia antigamente?
se colocavam antidetonantes. Só que com o tempo foram observando que esses antidetonantes estavam mesmo era poluindo, né? Poluindo o meio ambiente. Aí eles pararam de usar, trocaram, botaram os menos agressivos, tá? Então, a gasolina no Brasil, nós temos disponíveis 3 tipos: comum, comum aditivada e gasolina premium. Certo? Em relação ao carvão mineral, também um combustível fóssil, como falamos que a gente hoje ia citar isso, combustíveis fósseis, né? Tem o carvão da turfa, do lignito, da hulha, do antracito. Gente do céu. Em relação à porcentagem de carbono aí, ó. Turfa tem 60 a 65% de carbono. Carvão lignito, 65 a 80. Hulha, 80 a 90 de carbono. E antracito, de 90 a 95% de carbono. Nesse sentido aí, nós temos idade geológica crescente, teores de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio decrescentes. Voltou aí para vocês? Hein, Felipe? Me dá aí um feedback. Tá? Voltou, né? Tudo bem. Então, olha, você está vendo que esse carvão antracito, ele tem o maior poder calorífico, né? Consequentemente, uma carbonificação crescente, ele tem o maior teor de carbono, né? Ele tem o maior teor de carbono. Esse antracito aí. Viu? E aí, tem um menor teor de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Tá? Porque, na verdade, ele tem mais carbono do que qualquer outra coisa. Então, ele é mais antigo. Idade geológica crescente é porque eu quero dizer que ele é mais antigo, tá bom? Esse carvão mineral aí. A hulha, também se fala um pouco em destilação seca da hulha, né? Que é o tipo de minério da qual se extrai o carvão. A gente pode ter um gás, que é uma mistura de metano, monóxido e hidrogênio. Tem as águas amoniacais, que é utilizado para fabricar adubo como fonte de nitrogênio. O alcatrão da hulha, que é utilizado na indústria petroquímica, o pessoal do cigarro também tem isso aí, viu? Mata, minha gente. E o carvão coque, que é utilizado para aquecer fornos siderúrgicos, tá? Na próxima semana a gente vai falar melhor sobre carvão. Melhor sobre carvão. Essa destilação seca da hulha, etc. Betume, xisto betuminoso. Mas na nossa próxima aula, nós vamos fazer exercícios. Então, pegue o caderninho, caneta. Adriana, para a faxina. Já terminou o almoço. No cheiro daqui. Que a gente volta já já para fazer esses exercícios sobre petróleo, tá bom? Aguardo vocês.